Oi, seja bem-vindo aqui no canal. Já faz 2 meses que eu não gravo vídeo, mas eu senti um incômodo muito grande no meu coração em relação ao assunto que eu vou trazer aqui para vocês refletirem e darem a opinião de vocês sobre esse assunto. Enfim, esses dias eu tava vendo no Instagram uma moça, ela fez um vídeo onde ela falava sobre sermos templo do Espírito Santo, nosso corpo ser templo e morada do Espírito Santo. Só que a forma como ela trouxe, a gente vai ver aqui juntas, é muito diferente daquilo que Paulo realmente fala do porquê somos templo do Espírito Santo. Então ela trouxe, né? Nós somos templo do Espírito Santo e nós temos que cuidar de nós. Temos que praticar exercício, temos que nos alimentar. Basicamente ficou um contexto de lifestyle, né? E corpo magro e enfim, entrou dentro dessa bolha. Mas eu quero que a gente se aprofunde no que realmente Paulo estava falando sobre sermos templo e morada do Espírito Santo, porque realmente isso faz muito sentido, né? Texto tirado fora de contexto vira pretexto para isso que a gente vê hoje em dia. Então vamos lá, abra sua Bíblia aí. Vamos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Paulo, ele fala: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Agora, eu vou convidar vocês a ler um versículo antes desse, versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. E aí ele entra depois no versículo em que a gente leu, onde Paulo fala, né, desse tão famoso versículo que somos templo e morada do Espírito Santo. E aí, depois que eu li isso, eu questiono a vocês, será que Paulo realmente estava se referindo ao lifestyle? Será que Paulo estava se referindo à questão de se alimentar, de vestimentas, de estética? Será que Paulo, depois de lermos isso, ele estava se referindo a isso mesmo? Quando a gente lê esse versículo, a gente olha todo o contexto dele e não só um pedaço. Então, quando Paulo fala que nós somos morada do Espírito Santo, habitação do Espírito de Deus e que nós vemos a glorificar a Deus através do nosso próprio corpo, ele estava falando sobre pecados sexuais, a união do corpo com a imoralidade. Bem longe, né, dessa ideia de estética, emagrecimento, roupas. O argumento espiritual de Paulo que nós vemos aqui, ele é espiritual. Ele diz que o corpo pertence a Cristo, que foi comprado por um alto preço. E qual é esse alto preço? O sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós, pelos nossos pecados. Então, cuidar do corpo que Paulo menciona aqui significa não profaná-lo com o pecado e vivermos em santidade. Quando eu vejo pessoas pegando esse versículo e transformando ele nesse movimento, eu sinto que é como se fosse um gatilho de autocuidado. E, obviamente, como profissional da saúde, eu sempre vou aconselhar que nós venhamos a sim se exercitar, cuidar do nosso corpo, nos alimentarmos de forma mais nutritiva, mas não porque precisamos ser dignas desse templo. E eu vejo muito nitidamente isso, e até foi pauta de uma conferência que teve aqui na minha cidade, pauta de um vídeo, né, antes dessa conferência, falando sobre vestimentas, que eu comentei nesse vídeo, né, e é muito perceptível a mentalidade que está hoje em relação a esse assunto. Quando Paulo fala glorifique a Deus com o seu corpo, Paulo não está se referindo a looks, Paulo não está se referindo a procedimentos estéticos ou a atividade física, mas ele está falando novamente sobre vivermos em santidade, porque o nosso corpo pertence a Cristo pelo preço que foi pago. O evangelho, então, ele é transformado em moralismo e aparência, em vez de arrependimento e transformação do nosso coração. Então, minhas irmãs, glorificar a Deus não é performar, não é sobre você,
é sobre o Senhor, é sobre glorificarmos a Deus com os nossos frutos de transformação e de arrependimento, com as nossas condutas. Óbvio, Paulo também fala das vestes, não da questão de qual look você tem que usar, mas em termos de decência, é vivermos de modo que Cristo seja visto em nossas vidas, através das nossas vidas. E isso é só uma pontinha do que realmente o que as pessoas têm feito com o Evangelho, tanto para lucrarem quanto para o seu próprio ego. E infelizmente o que realmente o Senhor nos pede, arrependimento, um coração quebrantado, um coração que o busca, um coração que é obediente, busca por se arrepender e gerar frutos do Espírito Santo, tem sido deixado de lado, e isso é muito triste. Então, oro para que os olhos venham a ser abertos, os ouvidos venham a escutar novamente, os corações venham a ser quebrantados de novo, em nome de Jesus. Esse é o vídeo de hoje, e se você é novo aqui, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos. E não esquece de deixar o seu like se você gostou desse tema. Deixe sua opinião aqui embaixo também nos comentários, que eu vou adorar conversar com você. Meu nome é Letícia e eu sou filha de um grande Deus e sou esposa do Gustavo. Até o próximo vídeo. Tchau!